Negócios de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado, uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM e mídias sociais, do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. Sempre deixando muito claro, viu, Bruno? Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve, agradecendo demais a enorme audiência e os retornos altamente positivos em relação ao nosso programa, tá? Vindo de todos os lados. Estou muito feliz hoje aqui em receber o meu amigo pessoal, Bruno Girão, tá? O programa, viu, Bruno, é sempre muito prazeroso de fazer, e mais ainda quando os convidados, as convidadas são eventualmente pessoas amigas e queridas, como é o seu caso, cara. E ainda mais num dia de hoje, que todo o mercado foi em coincidência, todo o mercado foi pegue aí de surpresa com um anúncio por parte da Betânia. O Bruno Girão é CEO, tá? Do grupo Betânia e Embaré, Betânia Lácteos, uma empresa orgulho cearense, e foi anunciada hoje, coincidentemente, a criação da nova empresa, a Alvoar Lácteos, que é exatamente o resultado da fusão entre a Betânia Lácteos, né, essa empresa orgulho cearense, e a Embaré, tá? E o Bruno vai já contar aqui essa história pra gente. Bruno, muito obrigado pela tua presença, tudo bom? Como é que tá? Muito obrigado, Daniel. Assim, caiu nessa data maravilhosa, essa coincidência, né? A gente me lembro que estava viajando, convidou para esse honroso convite nesse seu programa que você me contava ali nos bastidores como é que começou no meio da pandemia. Quero lhe parabenizar já de antemão, né? Eu sei que você não é jornalista de formação e meio que está enveredando por esse mundo da comunicação fazendo isso com muito esmero, né? Com muito cuidado. Tenho observado aí o seu desenrolar no meio desse caminho aí, e eu quero lhe agradecer e lhe parabenizar por essa nova iniciativa, né? Por esse caminho que você está trilhando. Obrigado, Bruno. Obrigadíssimo. Para mim é uma grande honra, né? Poder estar aqui, contar um pouco da nossa história, contar um pouco da história da Betânia e principalmente da Alvoar, que é essa nova empresa que nasce da fusão de duas empresas que têm histórias parecidas em regiões diferentes, né, mas que tem no seu DNA o leite, né, que acaba correndo na veia das nossas famílias, na família Girão aqui no Nordeste, Antunes lá em Minas Gerais, a Embaré, uma empresa que nasceu como marca lá em Taubaté, no interior de São Paulo, depois mudou para Lagoa da Prata, uma cidade de 70 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Começou como Caramelos, depois veio para se desenvolver mais amplamente no negócio disso, né, e tem como sua principal marca de lácteos a marca Camponesa, né, muito tradicional, líder de mercado no estado de Pernambuco, com quase 65% de market share. Né? Alto, né? Muito alto, muito alto. E se junta com a Betânia, que tem uma participação também muito relevante no negócio de lácteos frescos e líquidos, né, se tornando hoje a quinta maior indústria láctea do país. Né? Eu aqui com a responsabilidade cabeça chata cearense. Você está aí à frente desse belo grupo. De levar a cabo, né? essa empresa que tem 4 mil funcionários, né, que está presente em milhares e milhares de lares, né, majoritariamente na região, mas que tem assim, sonhos grandes. Né? A gente pretende levar esse negócio para outras regiões do país. Já estamos presentes em Minas Gerais, Embaré já teve, via marca Camponesa, uma presença importante no Rio de Janeiro, hoje não mais tanto, mas os caramelos Embarés, que é aqueles quadradinhos que estavam lá da nossa infância, estão presentes em mais de 64 países. Né? Então, é uma marca no caramelo muito, muito relevante, apesar de quando se fala do grupo lácteo como todo, é um negócio pequeno dentro do universo lá, mas, enfim, é um grupo que já nasce fortalecido, com uma presença muito relevante, com mais de 20% de market share em quase todas as categorias de produtos que você possa imaginar que aqui presentes aqui no Nordeste. Temos uma participação relevante em longa vida, creme de leite, achocolatado, iogurtes, enfim. Passa a ser a quinta maior empresa de laticínio do Brasil. A quinta maior empresa de laticínios do Brasil.
Bruno, com sede em Fortaleza, né? Isso sempre se diga, né? Conversava um dia dele. Eu ia perguntar isso. Sede aqui, né? Sede aqui. Nós fizemos um trabalho recente com uma consultoria, a BEM, que nos ajudou a entender onde é que estavam as sinergias, e entendemos que o Ceará e Fortaleza era a cidade que melhor fazia sentido dentro da conjuntura que nos era posta, porque a maioria dos nossos clientes estão no Nordeste, né? E a Betânia já tinha sua sede aqui, então decidimos por Fortaleza, né? Ou seja, é uma coisa meio sui generis. Ter no Ceará, como conversava o Maia Júnior um dia desse comigo e dizia, olha... Ele aqui com a gente há poucas semanas, o Maia. E ele falava, né, como imaginávamos que o Ceará, né, 3 grandes grupos dominam o café da manhã dos brasileiros, né? Agora é leite, café e biscoitos e bolacha. Falando de ações, Betânia com sua nova empresa Alvoar e M. Dias. Pois é. Que maravilha, que maravilha. Maia Júnior, apenas pela citação, secretário do Desenvolvimento Econômico, tá? E da SEDET. É isso, e trabalho aqui do estado do Ceará. Um grande abraço ao Maia, teve com a gente aqui há poucas semanas. Bruno, a gente vai já entender em detalhes essa fusão, esse belo negócio que foi anunciado oficialmente, coincidentemente hoje, que é a fusão da Betânia Lácteos, uma empresa cearense, fundada pela sua família, e a Embaré, tá? A gente vai já entender isso em detalhes. Explica pra gente, por favor, Bruno, um pouquinho da tua trajetória profissional, por favor, um pouquinho. Você foi muito cedo morar fora, tá? Conta um pouquinho para dar uma contextualizada em quem está nos assistindo, nos ouvindo também. Daniel, eu sou a segunda geração de uma família empresária, como se diz, né? Um termo que eu aprendi lá na fundação. Por sinal, é uma escola que tem nos ajudado na gestão dos nossos negócios, né? E são muito bons, né? Tem nos ajudado o Valdemar na Barros Consultoria, que é... Né, você faz assim, o PAEX? Faço o PAEX, fazemos o PAEX lá na Betânia há mais de 10 anos, fizemos também o PDA, né, o Programa de Desenvolvimento de Acionistas. E, enfim, sou a segunda geração, meu pai fundou a Betânia com um grupo de amigos e familiares, meu tio Sérgio também. 70, Bruno? Em volta dos anos 70, eu não sei precisar exatamente... Sim, mais de 50 anos, então. Não tem 50, era 48 anos atrás, acho que a gente fez um aniversário agora recentemente, né? Empresa que foi montada do zero pelo papai. Né? O Dr. Gerardo Lima, que era o dono da Formasa aqui, certo? Demais. Tinha uma fazenda que vem o nome Betânia, essa fazenda chamava Betânia, certo? Que, né, quem os mais religiosos conhecem que Betânia é o lugar onde Jesus ressuscitou Lázaro, né? O nome bíblico, né, que significa lugar simples, casa simples e tal. E nessa fazenda ele produzia leite e fez um projeto Sudene para industrializar o leite que ali ele produzia. E o negócio não foi bem sucedido, meu pai tinha perdido o pai, né, e enfim, estava trabalhando na cooperativa de Maranguape, porque minha avó tinha uma fazenda lá em Maranguape. E vendia o leite para a cooperativa de Maranguape. Papai trabalhava na parte comercial da cooperativa de Maranguape, estava fazendo um bom trabalho comercialmente. E aí o Dr. Gerardo descobriu que ele era um bom gestor na área comercial e ofereceu a Betânia a ele. E ele decidiu, então, naquele momento, juntou uns amigos, não tinha capital, né? E ele mesmo conta essa história, eu não tinha capital, não tinha dinheiro, mas tinha coragem. E aí se mudou para Quixeramobim e lá começou a tocar esse negócio, e muito habilidoso, né? Sempre foi um empreendedor nato, tinha uma capacidade muito fácil de muito fácil de relacionamento. E nesse negócio de leite, você precisa não vender, mas acima de tudo, saber se relacionar com o produtor, saber comprar leite. Porque é muito diferente de outros negócios. Esse é um olho no peixe e outro no gato, né? Você precisa, para você vender mais, você precisa ter capacidade de comprar leite. E assim foi uma trajetória de muito sucesso, né, dos anos 70 até mais ou menos 94. A Betânia tinha foi uma empresa que cresceu muito rapidamente, muito apoiada também em programas governamentais, porque naquele momento não existia Bolsa Família, mas existia um ticket do leite. O governo entregava às famílias carentes um ticket do pão e do leite, que era trocado nas padarias por leite, né? E aí o Collor, logo em seguida, quando assume, acaba com esse programa. E aí a empresa teve dificuldades, a Parmalat estava naquele momento mudando os hábitos alimentares, tinha entrado com leite longa-vida, e aí o papai resolve vender esse negócio, né? Em 94, né, já em alguma crise financeira, resolve vender, e aí é onde eu entro nessa história. Vendeu para a Parmalat. Vendeu para a Parmalat.
Eram 11 fábricas no Nordeste, ficaram apenas 2, uma em Campina Grande e uma no Pará, né? E eu estava recém finalizando o ensino médio e entrando na faculdade. Ele entrou numa sociedade, numa concessionária de veículo, onde eu passei a trabalhar lá em Russas, era uma pequena sociedade de veículo em Russas. Eu me lembro muito bem, um grande amigo da Associação dos Jovens Empresários, qual eu participei com muito afinco, né? Marcos Naspolini, filho do secretário de Educação do Ceará. Marcos, que hoje é do sócio, do dono daquela empresa Mini Calzone. Uma vez Marcos trabalhava montava feiras, né? Essas feiras de stand de feiras. Eu levei ele para fazer. Ele é de Russas mesmo, né? Não. O Naspolini, não? Não. Qual é o interior dele? Marcos Naspolini? O Antenor Naspolini, o pai dele, né? Não, Marcos ele é de fora? É de Santa Catarina. É de fora, né? É, de Santa Catarina. Enfim. E aí, enfim, conversando de Russas para Fortaleza, o Marcos me fez refletir sobre uma conversa que tivemos na volta, que aquilo marcou minha vida. Eu sou eternamente grato por isso. Ele disse: Bruno, vamos fazer umas contas aqui. Você for muito bem sucedido aqui como empresário nessa concessionária de veículos, que hoje você vende 25 carros, você vai vender 35 carros, né? 40 carros aqui, se Russas bombar, certo? Será que é isso que você quer da sua vida? Né, ser um grande empresário vendendo 35 carros no interior do Ceará, né? Para sonhar mais alto, aproveite a possibilidade que você tem, porque o papai estava naquele momento capitalizado, tinha vendido a empresa. Vai estudar, né? Vai encontrar outros rumos. E aí me faz lembrar um pouco das histórias do professor Kleber Aquino também, que era o nosso, digamos assim, mentor na época, né? O nosso mentor, que era o cara que ajudou aqui junto com o Demócrito Rocha a montar a Associação dos Jovens Empresários, que dizia que o melhor lugar no Ceará para um jovem, né, de família bem sucedida era o aeroporto Pinto Martins, né? Que tinha que mandar a gente embora estudar, porque aqui era tudo mais fácil, né? Filho de gente rica, não tinha dificuldade para nada, todas as portas se abriam, zero de dificuldade. Enfim, juntou essa história com a fome, com a vontade de comer. Logo depois dessa conversa que eu tive com o Marco Naspolini, eu fui embora. Engraçado, um belo conselho, né? Que muda a vida da gente, né? Pois é, e aí eu fui para Boston, né? Transferi minha faculdade e lá fiquei durante 5 anos, onde terminei meus estudos, né? E lhe confesso, não tinha muita expectativa de voltar, até porque não existia mais negócios, a minha família... Muito tempo, né, Bruno? 5 anos fora. Porque aí eu passei um tempo aprimorando o inglês, apesar de já ter tido experiências lá fora, tinha feito intercâmbio, mas é aquele inglês macarrônico, né? Não é um inglês capaz de assistir uma aula, de estudar, ler, muita leitura, né? E na minha faculdade era uma faculdade diferente, porque tinha a possibilidade de trabalhar. Qual era, Bruno, a escola? Chamava Northeastern. Né, uma faculdade que fica no centro de Boston, faculdade de 30 mil, né, ficava ali Boston tem 80 universidades. Né, foi um momento muito importante na minha vida. Depois eu descobri que de 18 a 24 é o momento mais importante da grande maioria das pessoas. Certo? É o tempo áureo, né, onde a gente tem a primeira namorada, onde a gente tem, né, aqueles momentos mais lúdicos e tal. Mas para mim foi... Bruno, que ensinamentos, meu amigo, pessoais... esses 5 anos fora te deu? Primeiro que você tem a possibilidade de comparar, né? Que você é mais ou menos aquela história do sapo que está dentro daquela água quente. Que todo mundo já ouviu falar aquela história, né? Às vezes a água esquenta e você nem percebe que a água está esquentando. E quando você está fora do país, e esse é um modelo muito americano de educação, né? Primeiro que na sua sala tem, sei lá, 30% dos alunos são estrangeiros. Então não tem uma resposta certa, né? Absolutamente certa. Porque cada um está vivendo uma realidade. Então a primeira de saber que aquele contexto, a resposta muda, porque o contexto muda. Né? Então eu tive essa oportunidade de saber ouvir, porque você nunca tem uma resposta absoluta. Porque quando o contexto muda, muda-se também a resposta. Né? Então, muito importante né, a gente consegue também enxergar o país de uma distância que a gente não está muito envolvido nele. Né? Como é que você voltou para cá, Bruno? Analisou o estudo? Como é que Enfim, foi essa transição? Acabou que eu comecei a namorar, certo? E aí no fim já no fim do
da faculdade lá. A minha faculdade eu trabalhava e estudava. Depois de um certo período, ele tinha um programa chamado Co-op, né? Que era 6 meses estudando, 6 meses trabalhando. Certo? E aí, no final Trabalhou com o que lá, Bruno? Eu trabalhei em 3 empresas, né? Eu trabalhei numa empresa chamada Enterprise Rent a Car, que naquela época era uma empresa de aluguel de carro que tinha 500 mil carros, né? Eu tomava conta eu participava de uma lojinha de aluguel de carro. Depois eu trabalhei numa empresa que fazia importação e exportação, tá? Essa parte burocrática de papelada, chamava MSAS Global Logistics. Na verdade, a gente comprava espaço em grandes aviões e vendia picado, né? Eram contratos. E o último negócio que nós tivemos, que eu trabalhei, eu já estava em Brasília, né? Eu consegui um estágio em Brasília no IPEA, que eu tinha um sonho de trabalhar no Banco Mundial, né? Emprestando dinheiro para países pobres. E estava fazendo pesquisa sobre clusters industriais lá no IPEA, no Departamento de Economia. E aí que eu comecei a namorar, minha mulher engravidou, certo? Eu tinha que voltar para cá, e acabou que deu certo, né? 3 meses depois que eu cheguei, a gente recomprou a Betânia, e eu saí de Boston diretamente. Foi um belo case na época, essa recompra junto à Parmalat de volta, né? Pronto. Da Betânia. Comprou de volta a empresa. A família comprou de volta, né? Isso? Pronto. E aí foi aí fora que você entrou no negócio da família? Foi exatamente nisso, né? Aí o Jorge Parente foi importante nesse processo, porque ele era presidente da Federação das Indústrias. A gente tinha perdido a interlocução com a Parmalat. Ele que fez a negociação, né? Ficou sócio da gente nesse processo. Eu saí de Boston, diretamente para Morada Nova, e lá fiquei um bom período da minha vida, onde eu aprendi. Quanto tempo, Bruno? Eu passei uns 3 anos praticamente direto lá, certo? Dentro do negócio. Dentro total, né? Então não foi uma sucessão clássica, né, de um negócio que o pai passa para o filho, né? E tive muitas dificuldades no início, né? Principalmente provar que não era o filho do dono, né? Que era aquela história, que você estava lá. Então estava muito envolvido, mas com muito trabalho e com muita humildade para aprender, para perguntar, para fazer, né? E tinha um time muito, muito bacana, né? Procurei me cercar de pessoas que sabiam mais do que eu sempre nesse processo, né? Então tinha o Arenilo, o Mazinho, né? Também trouxemos muitas pessoas que já tinham ajudado a Betânia lá na primeira fase, antes de ser vendido para a Parmalat, né? São pessoas que nos ajudaram, e estão muitos deles conosco até hoje, né? O Henrique e tal, são pessoas que eram desse negócio campeão. Bruno, vamos entrar agora um pouquinho. Fala um pouco pra gente, Bruno, para que as pessoas entendam melhor um pouco do mercado de laticínios de um modo geral. Qual o tamanho do mercado? Como é um pouco esse mercado que a Betânia, agora com a nova empresa, está inserida? Vamos lá. O mercado lácteo é talvez do mundo dos alimentos um dos maiores, só perde para o mercado de carne. Nós estamos falando aí de um mercado endereçável em torno de 95 bilhões de reais. Certo? Da cesta de alimentos, 20 a 23% da cesta de alimentos de uma família é feita na forma de, se dá lácteos, de uma maneira geral. Aí nós estamos falando de leite, de queijo, né, de iogurtes, né, de creme de leite. E lácteo é um ingrediente que entra, né, em praticamente todos os produtos. Assim, quase todas as receitas, né? Não tem nem todos os produtos, né? E o Nordeste é quase 22, 23% desse mercado. É um negócio né, hoje, não chega a ser, se você for imaginar, de 15 bilhões de reais aproximadamente, né, esse mercado do Nordeste. E a Betânia, no caso, a gente está agora numa fase ainda anterior à nova fusão, a nova empresa originária da fusão. A Betânia, ela se insere como nesse mercado? Quais são os produtos dela? Se falássemos só da Betânia, só da Betânia. Betânia tinha uma participação de 42% de market share no mercado de leite de longa vida no Nordeste, né? 18% no mercado de iogurte, certo? Pouco mais de 12 a 15% do negócio de creme de leite, 12% de condensado, 8% do negócio de achocolatado. São participações grandes, né, Bruno? São participações grandes. Fábricas aonde, meu amigo? Falando da Betânia. Ceará,
Pernambuco, Sergipe, Bahia e 13 centros de distribuição. Então, na costa do Nordeste inteiro. E alguns centros de distribuição no interior. Nós temos no centro de distribuição em Sobral, em Juazeiro, em Petrolina, né, e uma série ainda de centros de distribuição para a gente montar no interior do Nordeste. Vale lembrar o seguinte, o Nordeste tem 170 mil pontos de venda alimentares. Nós estamos presentes com equipe própria em 30 mil, nossos produtos chegam a 50 mil. Então tem aí ainda uns 120 mil pontos de venda para chegar. Então é uma avenida de crescimento. Perfeito. Muito bacana, passa rápido, viu, Bruno? Conversa boa. Vamos fazer assim, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para entender melhor a fusão anunciada oficialmente hoje, tá? E que gera uma nova empresa, a Alvoar Lácteos, resultado da fusão entre a Betânia, a cearense Betânia Lácteos e a Embaré, tá? A gente vai já entender isso tudo em detalhes com o Bruno Girão, que é o CEO dessa nova empresa. A gente volta já para continuar toda essa conversa. 101,7 Jangadeiro Band News FM. Segurança, tranquilidade, credibilidade. É isso que você espera de quem se relaciona com você e com sua empresa. Por isso, na hora de pensar em assessoria e soluções contábeis para o seu negócio, conte com quem tem experiência e conhecimento. Forma Contábil, sob medida para o seu negócio. Solução segura e inovadora. Ligue 34860070 ou acesse nossas redes sociais. Forma Contábil. Amiga, mas você tem muita sorte mesmo. Já conseguiu emprego. Sorte que nada. É Senac mesmo, amiga. Eu investi numa qualificação de verdade. Foi só saberem que fiz Senac que as portas se abriram para mim. As empresas valorizam quem faz Senac. São cursos em diversas áreas, com profissionais que realmente lhe preparam para a prática no mercado de trabalho. Acesse vencersenacce.com.br e faça já sua matrícula. O mercado abre as portas para quem faz Senac. A rede Uniforça de supermercados conta com mais de 80 lojas distribuídas em Fortaleza, região metropolitana e interior do Ceará. Onde você encontrar a marca Uniforça de supermercados, entre e faça suas compras. Temos as melhores frutas e verduras por um preço justo e convidativo. Qualidade e economia garantida em todas as seções. Aqui, tudo é feito com muito carinho para você e sua família. Rede Uniforça de supermercados, a verdadeira rede dos cearenses. O Jornal Jangadeiro e a M7 Soluções Financeiras realizaram em conjunto o evento que trouxe o economista e uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil, Ricardo Amorim. A palestra contou com a participação de 400 convidados e empresários do cenário do nosso estado. As gigantescas transformações pelas quais o Brasil, o mundo e, por consequência, também o Ceará estão passando. Quais são os desafios que elas trazem, mas principalmente quais são as oportunidades? Palestra Inovação e Negócios. Realização Jornal Jangadeiro e M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Patrocínio Mota Machado. Igual a você, diferente. Unimed Fortaleza. Cuidar de você, esse é o plano. Rede Uniforça. A verdadeira rede dos cearenses. Apoio Educacional Senac. Faça Senac e abra as portas no mercado de trabalho. Apoio Piraquê. A receita é ser original. Meteor, o maior caminhão Volkswagen do mundo, está na Sequipe. Cabine com grande espaço interno, motor de até 520 cavalos, transmissão automática, carrega até 74 toneladas, tanque de 940 litros e o melhor, 1 ano para começar a pagar. Venha conhecer o Meteor, o gigante extra pesado da Volkswagen. WhatsApp 85 3444 4444. Sequipe, solução completa para sua frota. O cuidado da Unimed Vacinas está sempre do seu lado. Com a nossa clínica de imunização, você e sua família podem se vacinar contra a gripe e ter a proteção contra o vírus influenza. Preços especiais para clientes Unimed e pacotes com descontos para empresas e condomínios. Agende a sua vacinação por mensagem pelo 859-8902-0610. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano.
101,7. Jangadeiro, Band FM. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. Estamos aqui de volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo. E hoje recebendo aqui o Bruno Girão, que é o CEO do grupo Betânia Lácteos e Embaré. E nova empresa criada hoje, né? Foi anunciada coincidentemente hoje, a nova empresa criada, a Alvoar Lácteos, com sede aqui em Fortaleza. Bruno, vamos já entender um pouco dessa história, mas eu queria voltar um pouquinho, cara. Assim, lá no começo você falou com muito carinho da sua época da AGE, que é a Associação dos Jovens Empresários, né? E é uma instituição muito benquista aqui por todos nós. Você falou do professor Kleber Aquino. Cara, o que é que essa época contribuiu para a pessoa Bruno Girão, para o executivo Bruno Girão que é hoje? Eu sei que foi uma contribuição relevante, certeza. Você imagina que naquele momento tínhamos lá 18, 19 anos de idade e tinha uma associação onde a gente falava de negócios, né? E tinha uma organização que nos ensinava sobre responsabilidade social, né? Que nos ensinava a desenvolvimento econômico, que ia olhar acima do nosso próprio estado, que a gente tinha que ter um propósito para fazer aqui que os negócios pudessem ir além das nossas fronteiras como estado, que a gente precisava ser empreendente, né? Um empreendedor competente, que não podia ser só filho de dono, que a gente precisava estudar. Então, o professor Kleber Aquino, que teve, né, eu acho que ele foi inspirado aí no IPO, né, que é outra organização, né, mundial, e ele meio que adaptou isso para cá. Ele tinha uma birra com professor da USP, né, que era professor da USP, né? Aqui de Maracanaú, né, que é um self-made man, que saiu daqui né, com a garra e com a coragem e foi lá, né, muito mal compreendido muitas vezes, porque ele era agressivo, né, e queria passar a mensagem, mas de uma certa maneira educou muitas famílias. Ele tinha um trabalho de sucessão familiar e entendia e forçava com que as empresas pensassem muito e as famílias pensassem muito de como educar seus filhos de uma maneira diferente. Já naquela época entendia que o mundo era globalizado e que as famílias não podiam deixar seus filhos simplesmente com educação no Ceará, precisavam ver o mundo, precisavam falar inglês. E aí, Bruno, quando veio o conselho do Marcos Naspolini, casou perfeito, né? Já então tinha essa base aí. E temos grandes exemplos, né? E aqui eu não quero citar nomes, mas grandes pessoas que tiveram, que passaram pela AGE, né? E conseguiram ser bem-sucedidos como empresários, né? E que, assim, acho que está uma das instituições que deixaram um grande legado para o estado do Ceará. É muito bacana, a gente fala muito aqui sobre a participação em entidades de classe, né? Uhum. Porque são locais de discussão setorial do dia a dia de cada um, onde você troca boas informações, troca boas ideias, enfim, isso é muito legal. Só para uma passagem interessante, eu não participei desde a fundação da AGE. Né? Eu quando entrei na AGE, a AGE já tinha 15 anos de fundada. Né? Mas na fundação, o professor Kleber, se conta uma história que ele pediu lá os meninos que viessem para a reunião de fundação, e a primeira atividade era ler os estatutos de todas as associações de classe que aqui existiam. FACIC, FIEC, FAEC, SIC, todas elas. Né? Aí depois que todo mundo leu, ele pediu para todo mundo rasgar e jogar no lixo, que a AGE não tinha que ser nada, tinha nada a ver aquilo, certo? Então uma das coisas que nós aprendemos logo de início era que não podia ter peleguismo, ninguém podia ser reeleito, todo mundo só podia ser, né, o nome não era presidente, o nome era coordenador. Certo? E a gente tinha que passar todo ano para um e para outro, porque o objetivo era formar jovens lideranças comprometidas com o desenvolvimento e tudo mais. Então era super interessante. E tanto é que a AGE, nos seus, anos já tem hoje, né, teve a oportunidade de formar tantos jovens.
né? Tantas pessoas, porque ninguém nunca foi reeleito. Muita gente boa vindo da AGE, que passou da AGE. Também lembro aqui de Fácil, vários nomes, Fácil. Bruno, você falou há pouco da sua vinda, eu quero agora voltar para o seu começo lá na Betânia, tá? Você falou agora que você veio dos Estados Unidos e a família estava recomprando a empresa de volta da Parmalat. Beleza. Você contou como é que foi, você contou quais são os seus desafios lá em Morada Nova. E foi anunciada essa fusão com a Embaré hoje. Mas o que é que nós podemos dizer, Bruno, que seria a maior marca da tua gestão de 2002 para cá? Foi 2002 isso que você voltou? Foi. Eu acho que... Mais ou menos, assim, o que é que... Qual foi, assim, quando você olha para trás dessa fase de 2002 para cá, o que é que você acha que é mais marcante? Quais foram as principais conquistas, o desenvolvimento nesse período? Qual é a tua cara desse período, Daniel, da tua gestão? Tem uma coisa que a gente aprende, né? Eu aprendi com a consultoria que teve conosco lá na teoria das restrições, que a gente faz gestão de gargalos, né? Todo processo tem um gargalo. E quando você encontra, sabe qual é o gargalo, e você trata de remover aquele gargalo que está te impedindo de crescer, o que é um grande problema, certo? O gargalo muda de lugar, certo? E naquele momento, por exemplo, em 2002, qual era a maior dificuldade? Era se fazer crente, né? Assim, as pessoas precisavam entender que eu era uma pessoa que poderia conduzir o negócio, né? Eu não tinha experiência, tinha vontade, né? Até recentemente eu vi uma coisa interessante, né? Eu acho que meu pai foi muito sábio e de uma coragem absurda, né? Quando ele abdicou da possibilidade de voltar para o comando, certo? E acreditou no potencial que existia em mim. E muitas vezes quando você está olhando o currículo, muitas vezes você quer experiência. E naquele momento ele apostou no potencial. Né? Então é uma grande lição. Naquele momento, as pessoas precisavam entender que estava pagando para ver em última instância. Mas dentro desses, são 20 anos de gestão, já não é mais... É muito tempo. Muito tempo. E uma trajetória com alguns pontos de dificuldade, né? Muitas crises já, né? E eu posso aqui enumerar umas 2 ou 3, que muitas noites sem dormir. Né? Em 2012, a gente foi implantar o sistema de gestão que a gente usa hoje, o SAP, né? Perdemos o controle completo da operação, passamos... Muito traumático, mudança de sistema, né? Como se a gente estivesse pilotando um avião, o painel perdesse absolutamente todos os instrumentos, tivesse entrado numa nuvem preta, não sabia se estava subindo, se estava descendo, protestamos 15 mil clientes, certo? De repente faltou caixa, foi desse jeito, sabe, um negócio louco, eu tinha certeza absoluta que o avião ia cair. Né? Um desespero, fui para o psicólogo, achando, né, me sentindo culpado, vou quebrar a empresa, o que é que eu faço, e como é que vai dar certo, enfim, né, com a ajuda de muita gente, com muita parcimônia, as coisas foi dando certo. Passou. Né? Recentemente, 2, 3 anos atrás, nós tivemos, talvez um pouco mais, nós tivemos um sequestro dos nossos sistemas também. Né? Sequestramos, um hacker entrou, paramos de faturar, e numa empresa lá que parar de faturar é uma coisa louca, porque a vaca não sabe se está sábado, domingo, final de semana, dá leite todo dia tem que entrar, todo dia tem que sair. É um negócio 24/7 o tempo inteiro. Então é uma operação que você tem que gerir fluxo. E quando isso acontece, é desesperador. Né? Então, por exemplo, a gente está eternamente um alimento fresco que né, qualquer contaminação de produto é também um risco, né? Um risco alimentar. Então, muitos riscos a gente está exposto todo santo dia e todo dia é uma oportunidade de aprendizado, né? Em última instância, né? Mas a marca da minha gestão, que eu acho que eu posso dizer, né, é dedicação, sabe? Eu acordo de manhã e vou dormir pensando em leite, pensando nesse negócio. Isso é a minha vida, passo o tempo inteiro pensando nisso. Com humildade para aprender coisas novas o tempo inteiro. Bruno, eu estava me preparando para esse momento aqui hoje contigo, e eu ontem me lembrei de umas conversas que eu tenho com você já de muitos anos para cá, e você falou isso aqui hoje de uma forma diferente, mas você citou alguns exemplos
que eu acho, eu assim, te admiro muito, o que é a forma que você busca know-how em consultorias qualificadas. Eu acho que isso é um hábito que você tem há muitos anos, porque eu lembro que a gente faz muito tempo isso. Se eu não me engano, você fez uma com a McKinsey, não sei se foi a McKinsey, enfim, você sempre busca um know-how para todo o time, processos, diversas consultorias. E, assim, você sempre busca apoio nesse tipo de empresa, não é isso, Bruno? É verdade, a gente sempre compra, nunca tivemos medo de pagar a consultoria e de comprar a consultoria. Né? A gente entende que tem sempre alguém que sabe mais do que a gente em algum... Ajuda externa, né? Sempre. Certo? E gostamos de pagar consultoria no Success Fee, né? Papai tem uma dica que eu vou dar aqui para todo mundo, né? Sobre aquilo que você não tem, você pode dar um pedaço para qualquer pessoa. Né? E essa é uma consultoria. Quando não tem, eu dou de graça, né? Pois é, sobre aquilo que você não tem, eu posso dar um pedaço para qualquer um. E é normalmente o que as consultorias normalmente vendem, né? Eles chegam lá e dizem, olha, eu vou aqui te ajudar a ganhar mais, sobre aquilo que eu vou te ajudar a ganhar mais, né? Eu vou te dar um pedaço durante um período. Né? E a gente já fez muitos contratos desse tipo. Né? Muitos. Isso é muito forte em você. Quando eu lembro assim de você, assim, estava me preparando, eu sempre ouvi isso muito de ti, essa questão de buscar know-how em consultorias. Meus amigos, contextualizando para quem está eventualmente entrando agora, a gente está aqui com o Bruno Girão, tá? Bruno é CEO da Betânia Lácteos. E foi anunciada hoje, oficialmente, uma união, uma fusão da Betânia Lácteos, que é uma empresa, um orgulho cearense, com a Embaré, tá? Uma empresa do mesmo setor. Fizeram uma fusão, a sede continuará em Fortaleza. O CEO dessa companhia, quem vai estar à frente na nova gestão da empresa, é o Bruno Girão, tá? Que será o CEO desta nova empresa, a Alvoar Lácteos, que é exatamente o resultado da fusão entre a Betânia e a Embaré. Tá? Então a gente está aqui batendo um papo muito interessante, entendendo todo esse processo. Só uma correção, Daniel. Essa fusão foi anunciada em janeiro. Tá. Né? O que a gente está anunciando hoje é só o novo empresa, nome. Né? É só o novo nome. Né? Muito bacana. Alvoar Lácteos, resultado da fusão entre a Betânia Lácteos e a Embaré. O nome era desconhecido, tá? Ainda não se sabia e, conscientemente, casou aqui no dia do nosso programa. E só para tranquilizar os nossos clientes, que são muitos aqui, sim, né, as equipes comerciais vão continuar separadas. Né? As indústrias, assim, a gente vai unificar o back-office, né, e tudo mais, mas as equipes comerciais vão continuar sendo... Bruno, conta um bastidor aí. Como é que começou essas conversas? Foi você que foi procurá-los? Eles que procurá-los? Conta aí algum bastidor. Como é que iniciou... Como foi o início das conversações? Quanto tempo durou? Como é que foi? A gente tem um sócio financeiro na Betânia há 5 anos, né? Que é um fundo de investimento americano chamado Arlon, né? E sempre teve nos nossos planos crescer né, através de fusões, de aquisições. E a gente sempre tem acesso a empresas que estão no mercado, né? A Embaré, há tempos, vinha buscando uma sociedade, porque ela queria crescer, ela queria, né, dar saída a alguns dos irmãos, lá são irmãos que fazem a gestão do negócio, e não tinha encontrado um caminho ainda. De repente, o banco que fez a fusão foi o Rabobank, né, que é um banco holandês. Especializado em agro. Né? E nos procurou. E a gente, logo ali no final da Quando foi? Foi em janeiro do ano passado, certo? A gente vinha conversando e entendemos, é muito complementar as empresas, né? A Embaré tem a sua captação de leite em Minas Gerais, a sua venda de produto é muito forte em leite em pó. A gente, Betânia, praticamente não tem leite em pó, começou agora, a gente recém inaugurou aqui uma planta, mas é uma planta pequena aqui no Ceará de leite em pó. Faz um ano isso? Não, menos, né? Faz um ano e pouquinho, Um ano e pouquinho, né? Um ano e pouquinho. Faz pouco tempo. E aí a gente começou os namoros, né? Começamos a entender, né? E começamos a desenhar a governança, como é que seria,
como é que seria, o que ia ser feito e tal. E foi uma grata surpresa conhecer de mais de perto a família Antunes, né? E as qualidades da Embaré como empresa, né? O know-how que eles têm, né? O cuidado que se tem com o produto. Embaré tem uma fábrica de arte, né? Com todos os ISOs que você possa imaginar, exporta, como disse, para 60 e tantos países, né? Um produto de uma qualidade excepcional, né? E a Betânia, por outro lado, tem como fortaleza a sua proximidade com o cliente. É uma marca que tem um marketing talvez um pouco mais apurado, né? Uma distribuição sem dúvida mais capilar, né? Então junta-se as competências. Tem muito ganho de sinergia aí, né, Bruno? Tem ganho de sinergias, claro, obviamente, né? E são relevantes, a gente fez os números, né? Quase que nasce uma terceira companhia das sinergias que se encontram, né? A Embaré tinha feito uma recente aquisição de uma planta de leite em pó que vendia produtos para o mercado B2B e não o mercado para consumo. Então, parte desse produto vai ser envasado com a marca Betânia. Então, já nasce aí também uma possibilidade de crescer no mercado. Então, são negócios muito complementares e estão no negócio. São duas marcas que são reconhecidas, muito fortes na região. Embaré é muito forte em Pernambuco, Betânia é muito forte no Ceará, certo? Temos aí um nordestezão enorme para ainda a Bahia, o grande, digamos assim, né, a grande área branca, sem falar o norte, né? E temos aqui como inspiração duas marcas, dois grupos que fizeram, né? E aqui não estou aqui inventando a roda, né? Só ver o que Pedro Lima fez lá nas Três Corações, seu Ivens fez no M. Dias, né? Se consolidaram como plataformas de distribuição no Nordeste para depois alçarem voos nas nacionais. Né? Eu tenho eles como inspiração. Grandes inspirações, dois grandes caras, enfim. Bruno, números grandes da nova empresa, a Alvoar. Eu sei que você já falou, mas tem muita gente que está entrando agora, perguntando, quantos funcionários, quais novos produtos, market share, vamos para quanto? Vamos só dar uma... É uma empresa que tem 4.000 funcionários, já nasce, né, a junção das duas, 4.000 funcionários, né? Devemos fechar esse ano com 4.2, 4.3 bi de faturamento anual, né? O portfólio completo deve dar uns 230 SKUs. Estamos presentes, compramos leite de mais de 6.500 famílias produtoras, né? E, enfim, esses são os grandes números, atuando principalmente na região Nordeste e Minas, né? E exportando para a ideia é manter nessas áreas, Bruno, ou pretende fazer alguma expansão geográfica, eventualmente Sudeste, ou expandir aonde já estamos? A ideia é manter a nossa estratégia no Nordeste. Certo? Foco no Nordeste, Foco no Nordeste. Ainda tem muita área branca, muito caminho para ser conquistado. Foi o que você falou há pouco, né? Muitos pontos de vendas ainda a serem conquistados. Conversa maravilhosa, passa muito rápido com esse cara, nota 10, cabeça boa, sempre foi um menino muito destaque aí da sua geração, Bruno sabe disso, Bruno Girão, CEO da nova empresa que foi anunciada hoje o nome, né, da Alvoar Lácteos, que é resultado da fusão entre a Betânia Lácteos, a Cearense e a Embaré, tá? Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. 101,7 Jangadeiro Band News FM. Vem ser Senac, aprender e conquistar aqui é seu lugar. Vem que no Senac tem qualificação profissional para você crescer na carreira ou abrir seu próprio negócio. Vem que tem cursos técnicos, faculdade
Hoje com o meu amigo Bruno Girão, que está conduzindo à frente aí dessa nova empresa anunciada hoje, a Alvoar, resultado da fusão entre a Cearense Betânia e a Embaré. Bruno, rapidinho aqui, uma coisa que eu queria muito te perguntar. Você falou há pouco da presença de um fundo, né, dentro da composição acionária da Betânia, que é o Arlon, não é isso? E a Betânia é uma empresa familiar, originalmente, tá? Vocês conduziram lá um processo muito bacana de governança internamente, e eu imagino que até pela presença do fundo, esse foi melhorado, tá? Para poder atender às exigências de compliance, auditorias, que exige a presença de um investidor desse porte. Como é que é a política de governança lá, Bruno? Ainda mais agora, nessa outra fase, já com a fusão. Daniel, a gente nunca teve essa questão de governança como sendo um problema, porque quando a gente recomprou aí, né, o Jorge já era sócio, tinha o Arenilo também, que tinha uma sociedade, então sempre foi do meu DNA prestar conta, né, e com muita transparência desde o início. Mesmo sendo sócios quase... Né, que tinham dificuldade às vezes de... Obviamente isso foi evoluindo, né, com a entrada do fundo, né, deu mais formalidade ao tema, mas desde o início na recompra, a família e os gastos com a família sempre foi muito separado da empresa. Eu tinha visto um pouco de uma maneira traumática como aconteceu isso na Betânia antes de ser vendida para a Parmalat. Só para você ter uma ideia, o apartamento que a gente morava era o nome da empresa, o carro era o nome da empresa, certo? Para fazer... Uma coisa só, né? Era super comum, estou falando isso nos anos 90 e tudo mais. Você se misturava, os funcionários que iam na sua casa eram funcionários da empresa, sabe? Existia uma diferença, quase não existia diferença entre a família e o negócio, né? Já nessa segunda fase, quando eu entro para a gestão, fiz questão logo, quase influenciado pelo que eu vi nos Estados Unidos, então era uma coisa que não existia, né? Família, negócio, né? Então, na verdade, foi mais uma formalização adicional e maior de uma cultura que sempre teve, né? Que sempre teve. Então, a chegada do Arlon, né, deu uma formalização a mais nesse tema, mas mesmo antes do Arlon a gente já tinha, né, não pode dizer um conselheiro independente formal, porque não estava nos estatutos, mas a gente tinha um conselheiro que participava das nossas reuniões. Eu sempre fiz questão de conselheiro que participasse das nossas reuniões como um ouvinte, né? Ele não tinha direito, mas ele era um conselheiro, né, que participava das nossas reuniões. Então, agora, depois da Alvoar, né, o nosso conselho é formado de 7 pessoas. Então temos 2 do lado da família Girão, 2 do lado da família Antunes, né, 2 do lado do fundo, né, que um é um ex-funcionário da Ambev que mora em Nova York, e um conselheiro independente que é o Márcio Urt, que era ex-presidente da Alpargatas, lá da Havaianas, né, que é um executivo... que tem um histórico super bacana na formação de marca. Muito bacana esse membro externo, né? Muito membro bacana. Externo e tal. E tem nos ajudado, e eu acho que é assim que deve ser, né? Os conselhos e tudo mais. E tem lá, o trabalho do conselho é aconselhar o CEO, que é normalmente uma função extremamente solitária, né? Mas além do conselho, acho que é importante dizer isso, né? Eu também tenho os meus conselheiros amigos, né? Digamos assim, eu faço parte do IPO, que é uma organização que eu acho que já falei aqui, mas que eu participei de fóruns, lá né? em São Paulo, né? Não, eu participei aqui no Nordeste, tem um IPO. O IPO, apenas contextualizando para quem está nos assistindo, ouvindo, chama Young President Organization, né? Que é, na verdade, uma organização de jovens presidentes de empresas, de condutores de empresas, que originalmente é de São Paulo. Não, originalmente é nos Estados Unidos. É fora do país, né? Americano, não é isso, Bruno? Exatamente. Veio para cá primeiro através de São Paulo, não é isso? E hoje tem aqui no Nordeste, que é um fórum de grandes lideranças enfim, um fórum muito qualificado. Qual é a periodicidade de uma vez por mês? Encontro? Uma vez por mês, uma vez, na verdade, são 10 reuniões por ano e a gente se encontra em grupos de 10, né? Onde a gente tem uma reunião de 4 horas por mês e é muito
digamos, enriquecedor você ter esse grupo que você leva durante a vida inteira, e ali você trata de temas que extrapolam os temas, digamos, unicamente empresariais, né? Ali você trata problemas familiares e de negócios também. Bacana, Bruno. Bruno, a gente conversa muito aqui no nosso programa sobre a tese ESG, né? Que é uma preocupação hoje de todos nós em relação a contribuirmos de alguma forma à sociedade a qual estamos inseridos. ESG, em termos em inglês, que significa meio ambiente, social e governança. E eu sei que lá na Betânia, a sua família tem um instituto muito legal, que é um instituto que leva o nome do seu pai, fundador da empresa, que é o Instituto Luiz. Explica pra gente a atuação do Instituto Luiz Girão, Bruno. O elo mais fraco da nossa cadeia é o produtor de leite, né? Então, lembrando que a gente, né, no caso da Betânia, a gente compra leite de 3.500 famílias produtoras, que na sua maioria são pequenos produtores familiares, que estão presentes no sertão do Nordeste, onde é difícil produzir leite, chove pouco, né? E a gente entende que o nosso papel, mais do que em qualquer outro elo, né, ajudar instituições nas cidades e tudo mais, é dar mais dignidade a esse homem, né, que não teve as mesmas oportunidades, estudou pouco, já está em uma certa idade, certo? Mas que precisa ter as oportunidades de ganhar seu sustento, de sobreviver, certo? E que podem, através do leite, criar seus filhos, né, melhorar de vida, e assim nós temos feito. E tem uma série, o Instituto tem uma série de iniciativas, né, que trabalham dentro das fazendas dessas famílias, certo? Seja através de melhoramento genético do rebanho, seja através de crédito, seja através, né, de financiamento de silagem, né, de questão alimentar, seja de assistência técnica às fazendas, certo? Seja melhorando, inclusive com a plantação de palma forrageira, é um cacto que aguenta essa questão de chuva. Então, a gente tem um desafio que é muito grande aqui, né? Não sei o quanto que você conhece um pouco sobre isso, mas eu queria lhe dizer que produzir leite é quase uma atividade social por natureza, né? Cada 50 litros de leite é um emprego, e na sua maioria gerado no campo. Dentre as atividades geradoras de renda e de emprego, só perde para a construção civil, né? Só que a construção civil está nas cidades, lá está no campo. Quando você pega assim as listas de atividades do Banco Mundial, eu tenho um orgulho de trabalhar num setor que gera essa quantidade de... Então, por natureza, o fato de estar em leite, no Nordeste do Brasil, já por si só, já nasceria dentro do ESG, o S já quase... Já é inerente à atividade. Já é inerente à atividade. Né? Então, estar do outro lado, nutrindo com uma proteína super acessível, né? Entre as proteínas que você faz, real por proteína, por quilo de proteína. O leite e o ovo, né, são as proteínas mais acessíveis que uma família pode consumir. Né? Numa região onde tem 25% da renda per capita de São Paulo, metade da renda per capita do Brasil. Então, por estar suprindo uma população de alimentação acessível também, é um puta ODS da ONU, né? Combater a fome. O nosso negócio é cheio, repleto de ESG por natureza. Por natureza. Né? Por natureza. E atuar na Caatinga, que é um bioma ameaçado, brasileiro ameaçado também, não tirar sustento da Caatinga com responsabilidade, né? Também é uma coisa que tem feito parte do nosso negócio, e o Instituto atua numa série dessas questões. Bruno, eu agradeço imensamente a sua presença. Tinha muita pauta aqui ainda, muitos pontos, tá? Queria te trazer de novo aqui em breve para a gente continuar essa conversa. Eu agradeço também você ter nos dado a oportunidade, inclusive para mim, para conhecer um pouco mais dessa... Eu sei que a empresa é uma indústria, né? Mas tem toda essa relação com o campo, entendeu? Beneficiando aí o leite de várias formas. Então, assim, foi uma aula que você deu para todos nós a respeito desse setor. Confesso a você que não tinha noção da magnitude e importância estratégica do setor, essa questão de... Esses dados, esses big numbers aí que você falou, foram muito legais para todos nós. Muito obrigado mesmo. Parabéns demais pelo belo case
da fusão com a Embaré e a criação da nova empresa Alvoar. Muito bacana. Cara, te dou aí um minutinho aí para suas considerações finais, meu amigo. Daniel, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Calhou de a gente estar aqui anunciando É coincidência, tá? Totalmente coincidência. A marca Alvoar. Super feliz, né? Quero lhe parabenizar aí pela essa virada também, né? Você está contribuindo com informação para esse público seleto que lhe assiste. Quero lhe dizer também que estou cheio de desafios. Liderar uma empresa desse tamanho dá frio na barriga, né? Mas também se não der frio na barriga, né? Porque não tá valendo a pena. A gente tem que assumir riscos, né? Ninguém se desenvolve na plateia. A gente acaba se acostumando com esse frio na barriga, né? A gente, né? Às vezes a gente precisa de um holofote em última instância, correr risco para que a gente possa também crescer. Faço isso com muito carinho, sabe? Tô cheio de energia para levar essa empresa a voos mais altos, certo? E com a responsabilidade que eu sei que eu preciso ter, né, com tantas famílias que vivem desse negócio, vivem desse sustento, seja através da distribuição e do consumo dos nossos alimentos, dos nossos produtos, seja na produção de leite desse Brasilzão adentro. Então, muito orgulho de fazer parte aqui e agradeço o seu espaço. Estamos juntos. Esteja certo, Bruno, que o prazer e a alegria foi toda nossa, tá? Bruno Girão, CEO da nova empresa, anunciada hoje, o nome Alvoar Lácteos, resultado da fusão entre a Betânia Lácteos, uma empresa Orgulho Cearense, e a Embaré. Muito bom. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira bem leve. Semana que vem, quinta-feira, estaremos de volta com o nosso programa Inovação e Negócios. Um grande abraço a todos e até quinta. Você ouviu Inovação e Negócios na Jangadeiro Band News FM. Oferecimento Sequipe, solução completa para a sua frota. Forma Contábil, a solução completa sob medida para o seu negócio.